Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada por aguardar aí, mas já vamos começar agora, finalmente. Bom, meu nome é Mariana, eu sou professora do curso técnico em Guia de Turismo, e a proposta de hoje é que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Place Branding de Campos do Jordão, que é explicar sobre a marca, como que vai se posicionar o município para poder comunicar com os turistas e com as pessoas que aqui visitam a cidade. Todos os nossos cursos, né, tanto turismo, nutrição, RH, nós lidamos com pessoas e com turismo ou direto ou indiretamente aqui na cidade, por ser a nossa principal renda, certo? O turismo é o que movimenta a nossa cidade. E para isso nós temos um convidado muito importante, uma pessoa que trabalha conosco aqui na cidade. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, mas nós vamos receber então o André Barbedo, que é o nosso secretário de turismo aqui de Campos do Jordão. Ele preparou aí para vocês e vai explicar certinho como é que funciona essa ferramenta, tá bom? Então, André, pode vir para cá. Boa noite para todos, para todas. É um prazer estar aqui no Senac. Quero agradecer sempre o convite, né? Um lugarzinho que eu praticamente é quase uma segunda casa já depois da Secretaria de Turismo. O Senac faz um grande trabalho aqui, ajudou a gente em vários outros projetos. Eu tenho certeza que, inclusive nesse, vai contribuir bastante. E ela me falou uma coisa legal, né? Que a gente tem aqui guia de turismo, RH e nutrição. E aí vai ser interessante, porque a gente vive fazendo um esforço muito grande de fazer um paralelo entre place branding e todos os segmentos de turismo. Mesmo quem não é do turismo, de certa forma, ele vai ser muito impactado pela questão do place branding. Primeiro, é interessante falar assim, bom, só falar um pouquinho de mim, eu sou André Barbedo, eu sou praticamente de Campos do Jordão. Eu vim para cá com 7, 8 anos, estou com 46, então já faz alguns anos. Vivi, já saí daqui várias vezes, já voltei. Então é uma cidade assim que eu tenho um carinho muito grande e tudo que eu faço dentro da secretaria e fora dela, junto com o turismo, eu procuro colocar assim o maior carinho, e toda a equipe do turismo também, Contour, que trabalhou nesse projeto em todas as instituições da cidade. Esse é um trabalho colaborativo. O Place Branding é uma marca de cidade. O que não é o Place Branding? Para a gente começar a conversa, é importante saber o que ele não é. O Place Branding não é uma estratégia de mídia social somente. O Place Branding, ele não é somente uma marca, né? Então, a gente está vendo aqui o logo, tem o logo ali na apresentação. Aquela marca, aquele design, ele é um resultado de um processo muito mais amplo do que isso. Marca, design, cor, dentro de um place branding, ele é praticamente só a pontinha do iceberg ali, a cerejinha do bolo que você vê. Mas embaixo daquilo tem um monte de estratégia, um monte de pensamento, um monte de ações que precisa ser feito. Branding, marca, né? Então a gente está acostumado a ver muito desenvolvimento de marcas, que é diferente, porque diferente do branding, que é só marca, a gente tem a palavra place, lugar. E quando a gente está falando de lugar, a gente tem uma peculiaridade muito grande, porque a gente está mexendo diretamente com lugar e pessoas. Os lugares, eles só sofrem alterações se a gente trabalhar através das pessoas. Então, place branding é uma marca de lugar que ela está centrada no quê? Na pessoa, no cidadão, principalmente, e no turista, porque aqui a gente tem um place branding muito direcionado a um destino turístico, que é Campos do Jordão. Então, a gente buscamos várias questões para trabalhar a marca de cidade. Então, uma coisa muito que a gente busca muito enquanto buscar uma marca para a cidade é entender no que ela é única. Então, primeiro, Campos do Jordão ela reúne características únicas de natureza, de bem-estar. Mas tem algo que a gente identificou nesse estudo que foi feito, que é a cidade mais alta do Brasil. E a gente pouco utilizava, isso é um naming, né? Ele é uma tagline que a gente usa sempre embaixo da marca. Aqui ela não está, mas embaixo do Campos do Jordão, igual que está na camiseta, sempre vai ter a questão da cidade mais alta do Brasil. Quando ela não está na marca, ela está dentro de algo que a gente chama de linguagem verbal da marca. Então, uma marca não é também... Por que a gente fala que ela não é só o logo? Porque uma marca, ela fala. Dentro do trabalho da gente, que foi feito do Place Branding,
eu não sei se está nessa apresentação, mas senão eu abro rapidamente para vocês entenderem. Quando a gente faz essa marca de cidade ou outras marcas, a gente cria uma persona. O que é uma persona? É aquilo que personifica aquela marca. Então, a gente criou aqui, que é a Ana, tá? Que é a persona do branding. Depois eu apresento a Ana para vocês, se ela não tiver nessa apresentação, para quem tiver curiosidade. Então, foi criado toda uma persona do que é a marca em cima do trabalho que foi feito. E a Ana, ela fala, ela tem gostos, ela tem preferências. Muitas vezes a persona tem filho ou não tem filho. No caso, a Ana, que é a nossa persona, ela tem filho. Tem 2 filhos. Se eu não me engano, ela tem 45 anos. E aí tem uma série de questões depois que a gente apresenta. Então, nos seus conceitos mais elementares, o Lord Branding é para um lugar físico, é similar ao de uma empresa. Obviamente, ele é muito mais complexo. A gente tem um mapa que a gente fez do turismo aqui em Campos, é um mapa que a gente chamou de pontos de contato, onde tudo que é turismo ele está relacionado com a cidade, com tipos de negócio, tipo de empresas, com pessoas, com trabalhos, com estudos. A gente identificou mais de 150 pontos de contato. Então, e o que muda para uma marca de propriedade da empresa? Entre o conceito é o propósito mais amplo, né, que eu falei que não adianta a gente fazer uma marca de cidade e a gente não impactar positivamente as pessoas que moram naquele lugar e os turistas. Aqui em Campos isso está intrinsecamente relacionado, por quê? Porque o turista, ele é o que gera renda para a cidade, então não tem como dissociar um do outro. Às vezes a gente fala, vamos trabalhar o turismo para melhorar para a população, vamos trabalhar para a população para melhorar para o turismo. É meio doido isso, você parece que querer trabalhar isso de forma separada, ou um impacta o outro, ou um é concorrente do outro, e na verdade não. Isso está intrínseco, ele é do mesmo corpo, ele faz parte do mesmo organismo e do mesmo ecossistema. Aqui tem o que é o DNA, são os intangíveis da marca, a gente não vê, mas a gente sente. Aí eu pergunto para vocês, Campos tem a ver com natureza? Quem sobe a serra de Campos do Jordão, o que é a primeira coisa que ela vê? É aquela serra maravilhosa. Eu desconheço, você tem locais em outros destinos, e os destinos, por que a gente fala de marca também, né? Porque hoje os destinos eles são concorrentes entre eles. Então, mas concorrentes, eu brinco, aliás, eu não brinco nem que são concorrentes, eles são competidores. Por que competidores? Porque eles cooperam, mas também são concorrentes. É uma competição. Então, Campos do Jordão concorre com Gramado? Concorre, por público, qualquer marca. A Nike concorre com a Adidas, que concorre com a Reebok no sharing, né, no share de marca, ou seja, naquele propósito que é buscar mais clientes. Mas por que eu falo que ele é competidor? Porque, enquanto Brasil, todos os destinos têm que se qualificar, porque senão o Brasil ele não vai ser entendido mundialmente como um lugar maravilhoso para se visitar. Não adianta ir só para Gramado e achar bonito, não adianta ir só para Campos do Jordão e achar bonito, e achar interessante, achar seguro, e achar organizado, e achar limpo. Ele tem que vir para o Brasil, e qualquer cidade turística que ele visitar, ele tem que ter uma experiência muito boa. Por isso nós somos competidores e não competidores. A mesma coisa se dá dentro da cidade. Para uma marca ser forte, vou citar alguns nomes aqui, são aleatórios, tá? Não é porque um é melhor ou outro é pior. Não adianta, por exemplo, quem fala um fondue, que é muito bom aqui em Campos do Jordão. Qual o melhor, o que é considerado o melhor fondue? Na minha época, isso era só queijo. Então, talvez foi o expoente assim, do fondue em Campos do Jordão, foi só queijo. Depois veio interessante. Depois veio, talvez, o Crocodilo, ele democratizou essa questão do fondue em Campos do Jordão, com o rodízio de fondue. Mas você tem inúmeros outros. Mas não adianta a pessoa vir para Campos do Jordão e só o queijo ter o melhor fondue, só o hotel Hort, só o hotel Toriba ser o melhor hotel da cidade. A cidade inteira ela tem que elevar o padrão de qualidade dela dentro de uma questão turística. Então, ele tem que vir para Campos do Jordão, por quê? Porque Campos do Jordão é reconhecidamente a cidade que tem o melhor fondue do Brasil, que tem o melhor 4x4, eu vi a Melissa aqui que eu conheço, mas então eu vou usando algumas referências, tá?
Tem um projeto, por exemplo, que chama, não sei se tem ainda, do Ministério do Turismo, chama Aventura Segura, que tem uma série de questões que podem ser aplicadas. Então, a gente vai sempre buscando elementos para qualificar ainda mais o nosso turismo. E a gente usa até uma frase, embora ela não esteja no escopo do Branding, que é o bem-estar. O que é interessante? Quando eu falei da serra, você visita inúmeras cidades no Brasil que tem uma serra muito bonita, Serra do Mar, aquela estrada chegando a Gramado, Paraty, etc. e tal. Mas, quando você sobe a Serra de Campos, ela tem uma coisa que é única, que é exclusiva, e ela é natural. Natural no sentido, tem pouca interferência. Ela não precisa de muita coisa para ela ser tão bonita quanto ela é. Quando eu fui e voltei várias vezes de Campos. E a coisa que eu mais gostava de fazer, eu morei acho que 6, 7 anos em São Paulo, e eu vinha de São Paulo para cá de ônibus. E antigamente o ônibus ainda abria a janelinha. Agora não abre mais. Pelo menos os que eu andei esses dias não abre mais. Agora é ar-condicionado. Passava o túnel, não sei quem já fez, eu abria a janela. E aí eu falava, caramba, esse ar de Campos do Jordão não tem lugar nenhum do mundo. É muito gostoso. Então, são essas coisas que tornam a cidade única. O que está no nosso DNA? O requinte. O que é o requinte? É ter extremo cuidado com tudo que é feito. Então, vamos pensar aqui no pessoal de nutrição. Usar uma referência. Eu trabalhei nas Olimpíadas, eu trabalhei com alimentos e bebidas. Eu era gerente de alimentos e bebidas de uma venue do espaço, que era a venue que cuidava de cavalos, de hipismo. Né? Então, tinha cavalo lá, sei lá, 150 milhões, era uma coisa doida. E a gente tinha uma equipe de nutrição lá, e vinha gente do mundo inteiro. E foi muito legal, todo mundo duvidava do Brasil, da entrega que o Brasil ia fazer. O Brasil ele se aproveitou pouquíssimo da Copa e da Olimpíada. E tanto a Copa não, mas a Olimpíada, tudo que foi feito na questão de branding, de marca da Olimpíada, é case no mundo inteiro. Foi considerado um dos melhores brandings do mundo. Só que, do outro lado, a gente se apropriou pouco. A gente não usou a potencialidade que isso tinha que usar. Então, é a mesma coisa desse projeto. Se a gente não utilizar a potencialidade que ele tem, se a gente ficar ligado só numa questão de marca, e esquecer que a gente tem um DNA para trabalhar, tem estratégia, a gente pouco vai fazer o uso dele. Bom, voltando lá, e então a gente tinha os atletas, alimentava a equipe, atletas e os cavalinhos. E só nessa venue foram feitas 150 mil refeições. De 150 mil refeições, pelo menos eu não me lembro, não tivemos, por exemplo, nenhum incidente de um atleta comer algo, por exemplo, uma pessoa intolerante à lactose, intolerante a glúten. Então, tudo era muito mapeado, muito cuidado, muito zelo. Para quê? Para que essas pessoas levassem para fora a melhor experiência de Copa, de Olimpíada, e de Brasil e de Rio de Janeiro que eles tiveram no mundo. E eles levaram. Então, a gente conseguiu entregar uma coisa muito bacana. E o brasileiro a gente falava muito lá, né, ele tem aquele ímpeto de querer terminar e de querer entregar, diferente do que dizem. Porque todo gringo que chegou lá e falou assim, eles não vão entregar, o Brasil entregou. E fez muito bem feito. E o acolhimento. O que é o acolhimento? A gente fala muito em hospitalidade, né? Tem uma hospitalidade, um atendimento e tal. O acolhimento, ele vai um pouquinho além. Para que ele é o acolhimento, é aquele atendimento que vai além. A gente entende a necessidade, mas não só se colocar num lugar do outro, que a gente tenta resolver, a gente tenta ir além daquilo que a gente muitas vezes pode oferecer. Então, a gente... E o DNA, pessoal, ele não é algo criado. O DNA, ele nasce com você. O que a gente fez nesse trabalho, dentro das pesquisas? Foram mais de 1.200 pessoas entrevistadas. Tá? A gente entrevistou morador, turista, morador de segunda residência, tinha mais um público. Enfim, toda a cadeia do turismo, quem está diretamente envolvido ali,
entrou nessa pesquisa. Um dos que mais responderam foi muito legal, foi o próprio morador da cidade, que ajudou muito nessa pesquisa e teve uma adesão muito legal. Então, a gente foi, inclusive, além da nota de corte lá, do número de pesquisas que precisavam ser realizadas, que distorceriam esse trabalho. Então, a gente superou em muito o número. Voltando do DNA que eu falei, né, que o DNA ele é identificado. Tá? Agora, o que o trabalho de branding ele faz? Ele expõe isso. Ele coloca isso de forma que todo mundo entenda e sabe que a gente vai precisar trabalhar esses pontos. Então, natureza. Quando a gente fala natureza, a gente tem que entender que, principalmente esse ponto, os demais não tem tanto, mas que ele tem um espectro muito grande, que está relacionado também com o quê? Com a sustentabilidade. Não dá para a gente falar numa marca dessa, falar de natureza, e a gente ter uma degradação, a gente ter uma atitude que a gente vê de pessoas jogando alguma coisa na sarjeta, na rua. Então, quando a gente fala de branding, a gente fala de uma mudança comportamental gigantesca, e que ela só vai ser possível se cada um entender que faz parte de uma engrenagem, né? Embora ele tenha começado junto com o Contour, junto com o Poder Público, a gente é uma engrenagem desse tamanhozinho, para uma cidade enorme com tantos desafios. E aqui tem o posicionamento. Ele tem aquele laserzinho aqui? Não. Aqui, achei. Não dá, mas dá para... Vamos lá. Esse é hoje o posicionamento que a gente entendeu da cidade. E uma coisa muito importante para ficar na cabeça. Às vezes a gente fala de um projeto desse, e é óbvio, igual eu falei, a gente tem muitos desafios na cidade. Quando a gente fala de place branding, a gente não está falando que no dia seguinte a gente vai acordar e ser tudo isso. Um projeto de place branding, ele demora 8, 10 anos para ele ter resultados visíveis, mensurados. Então, é um trabalho gigantesco. Tá? Então, hoje, ele tem um posicionamento estratégico. O que foi entendido? Que Montanha, o consultor que desenvolveu a empresa, ele olhou e falou, olha, Montanha, ele classificou como rústico, sossegado e maduro. Praia, ele identifica, são 3 cenários diferentes, né, como um cenário mais dinâmico, jovial, até porque é quente, roupas são diferentes, você anda mais despojado, atrai mais a galera jovem, que, né, enfim, pessoal de esporte, ele tem uma outra pegada. O campo ele fica ainda mais para o rústico e menos para o despojado. E aí a gente, dentro desse conceito, foi estudar os nossos concorrentes, os nossos competidores. E aí identificou, por exemplo, que Gramado ele criou uma estratégia para ir muito mais para o lado jovial. E Campos do Jordão, ele está numa estratégia, né, está há muitos anos, uma estratégia que ele vai mais para o rústico, que é Gramado, mas não tanto quanto a parte das cidades de turismo de campo. E aí é interessante, né? Por exemplo, Gramado hoje, aí falando de RH, eles estão criando estratégias, eles têm um evento, estão criando eventos de tecnologia, várias coisas nesse sentido, porque eles entenderam a necessidade de atrair a galera mais jovem que estava indo embora. Então, nem todo mundo vai querer trabalhar com turismo. Então, falou, olha, vamos criar um segmento que a gente atrai visitante para cá, seja com evento, seja com eventos voltados à tecnologia, que ele já tem 1 ou 2 lá, que já está na 5ª edição, ou seja, com uma incubadora. A ideia deles é desenvolver alguns hubs de tecnologia e atrair empresas de tecnologia para Gramado. Então, pensando nessa coisa da jovialidade, que o jovem, às vezes, não vai ficar e ele precisa reter essa mão de obra. E aí, Monte Verde também, que são nossos concorrentes secundários, Santo Antônio, São Bento, eles estão ainda mais para o rústico do que Campos do Jordão. E aí, qual foi a estratégia? Posicionar Campos, ele não chegar a ser tão moderno, dinâmico e jovial quanto Praia ou, por exemplo, Gramado, que se deslocou um pouco para a esquerda, mas se descolar um pouco do rústico e sossegado. Quando a gente fala de moderno, dinâmico, jovial,
não é que a gente vai criar um monte de prédio de vidro aqui, aumentar a capacidade da cidade, falar que a cidade, ao invés de 3 andares, vai ter 10 andares, e um monte de empresa de tecnologia para cá. Não tem nada a ver com isso. Embora possa trazer algumas coisas, por exemplo, empresas de tecnologia, legal, que não são poluentes, que está ligado ao nosso DNA. Por quê? A primeira questão do nosso DNA é a natureza. Então, tem que trazer para cá empresas que não são poluentes, para começo de conversa. Mas, quando a gente fala de moderno e jovial, a gente está falando de conceitos modernos e joviais. Então, por exemplo, degradar a natureza é um conceito moderno e jovial? Não. Vou usar um exemplo, nada contra, tá, pessoal? Por favor. Fumar é um conceito jovial e moderno? Não, porque a gente sabe, porque antigamente não se sabia que o tabagismo fazia mal. Hoje se sabe que o tabagismo faz mal. Nenhum preconceito, tá, pessoal? Construção. Né? Quando a gente fala em construção, hoje tem um termo muito legal que chama Clean Construction, que é construções limpas, que elas geram pouco resíduo, esse resíduo ele é limpo, ele é mandado para um lugar. Então, o que a gente vê? Campos do Jordão tem uma questão muito forte da construção civil. Então, a gente tem que entender essa construção civil, qual vai ser a construção civil desse futuro de Campos do Jordão, que é moderno e jovial, que são construções limpas, que demoram menos tempo, que usam menos água. Tá? Então, quando a gente fala de moderno e jovial, é em conceito, não necessariamente trazer elementos super ultra modernos aqui, carro, né, mudar o trenzinho, tirar o bondinho, colocar um bonde mais rápido, não tem a ver com isso. Mas manter as nossas características. Ele não sai totalmente, né, você pegar a linha do meio ali, ele não sai do rústico e do maduro, porque a gente também tem elementos em Campos que fazem, até pela característica de natureza. E quando a gente faz isso, você tem o popular e o qualificado. Então, um bom exemplo é a questão da praia. A praia ela é extremamente popular. Só que quando se a gente popularizar demais, trabalhar muito a questão do turismo de massa, o que vai acontecer? Campos do Jordão, eu tenho como duplicar o tamanho de Campos do Jordão? Não. Eu tenho como duplicar mais 2 vias igual a gente que tem ali? Difícil, pode até ter, mas é muito difícil. Então, a gente não pode criar um turismo excessivo de massa, porque aí vai gerar um outro problema, que eu não sei quem estudou, que é o overturismo. E aí você vai criar uma resistência natural da população ao turismo. Ela não vai conseguir se deslocar, vai ter muito lixo. Então, os impactos, a partir desse momento, eles passam a ser mais negativos, muitas vezes, do que positivos. Então, a estratégia é incorporar novos elementos à boa imagem de Campos do Jordão, que agregue elementos de modernidade e jovialidade. Trocar a imagem de sofisticação financeira por mais qualidade, cosmopolita, cultura e esportes. Tá? Faz sentido isso para vocês? Saiu uma coisa que a gente ficou meio assustado na pesquisa ali, eu mesmo fiquei. A gente pegou várias frases de turista. Depois, quem tiver interesse em ver a pesquisa inteira, ela está online faz muito tempo, tá? Estava no site da prefeitura, mas eu deixo um link aqui para vocês depois. 2022. A pesquisa, na verdade, começou no final de 2021 e todo o processo foi entregue em 2022. E a gente fez uma loucura, porque a gente meio que desistiu no processo, falou, putz, a gente tinha a intenção de fazer esse projeto Place Branding, contratar esse projeto, aí veio pandemia. Falou, putz, fazer um projeto de Place Branding durante a pandemia? Até o consultor falou, não sei se é uma boa, mas foi muito legal. Os insights que nós tivemos, até por tudo que estava sendo vivido na pandemia, ele trouxe mais informações interessantes do que Campos do Jordão poderia se tornar do que se a gente fizesse hoje. Então, tudo estava muito latente, tanto coisas boas quanto coisas não tão boas. Então, quando a gente fala, e a gente está fazendo um esforço muito grande dentro disso. Então, de esportes. Quem tem visto a quantidade de eventos esportivos que a gente está recebendo aqui em Campos? Então, quando a gente traz um evento igual o Letap, né, aqui para Campos, o Letap é um dia. No começo a gente teve uma resistência gigante, porque ele exige ali um fechamento da cidade,
Mas olha que bacana. O Letap, ele é um evento internacional, ele é esporte amador, porém ele acontece na França, Estados Unidos, em outros locais. Hoje, eles têm mais ou menos 3.500 atletas, são pessoas altamente qualificadas e que estão muito ligadas àquele DNA que nós vimos, bem-estar, natureza, requinte. Tá? Esse pessoal vem o ano inteiro para cá, porque eles vêm treinar também, tem assessoria. Só que o que é legal, quando eu pego o Letap, às vezes você fala assim, pô, mas não sei se dá tanto resultado. Dá porque a gente tem até número. Né? A gente fez uma pesquisa, eles mesmos desenvolveram uma pesquisa. O Letap, durante o ano, não só na prova, pensando nos 3.500 atletas, mais o pessoal que vem treinar em assessoria, mais as pessoas que compraram casa aqui em Campos do Jordão, ele deixa na cidade em torno de 20 milhões no ano. Tá? Eles injetam na economia local. O legal é que a gente associa essa marca. Então, eu estou associando o Campos do Jordão a uma marca francesa que tem uma qualidade absoluta. Então, a gente vai fazendo associação de marca. Tá? A mesma coisa eu poderia fazer com um carro elétrico, que hoje virou um conceito mais moderno. Então, associar Campos do Jordão a uma marca de carro moderno que tem um evento em Campos do Jordão. Então, a gente começa, a partir do branding, a fazer essas associações de marca para que Campos do Jordão ela seja associada a marcas que têm aquele conceito de DNA também muito próximo e que tem um conceito e que busca a questão da qualificação ao invés da massificação e da popularização. Tem a Ana aqui. Eu brinco que a Ana é a nossa Alexa. Por que Alexa? Porque às vezes a gente precisa de alguma coisa mais rápido, precisa tomar uma decisão, ou precisa entender alguma coisa que a gente não sabe. Alexa, procura isso no sei lá onde, como é que eu escrevo isso? E ela vai te responder, liga a luz. Qual é a melhor cor para pintar a minha casa? Não sei quem está usando as inteligências artificiais que estão na moda agora, mas está uma coisa de doido. Então, a Ana é a nossa Alexa. Essa é a nossa persona. Eu errei lá, não era 45, é 42. Então, a nossa persona se chama Ana, é uma mulher calma, possui uma personalidade marcante, tem 42 anos, casada, 2 filhos. E o mais atraente na Ana é a sua beleza limpa, fácil, além de possuir uma sofisticação intrínseca nos gestos, palavras e posturas. Ana é arquiteta. E a gente já resgata essa coisa de Campos, da arquitetura. Embora a gente tenha que resgatar talvez muito resgatar o passado e preservar o passado não é um conceito antigo, é um conceito moderno. Tá? Então tem muita arquitetura em Campos que não tem às vezes esse estilo alpino, de montanha e tal, mas ele é muito legal para a gente. Possui uma beleza natural e mistura o sofisticado com o rústico. É uma mulher acolhedora, que gosta de cozinhar e receber os amigos. Gosta de ouvir o MPB, com destaque para a bossa nova, além do jazz e a música clássica. Vou fazer um parênteses aqui na Ana. O Festival de Inverno, ele só tinha a questão de música clássica. Né? E tem um público cativo que gosta de música clássica. Mas isso não foi um mérito de Campos, mas o governo do estado de São Paulo também percebeu, falou, olha, a gente precisa democratizar mais, porque nem só música clássica é bacana. Que tal a gente fazer também mesclar a música clássica com o popular, com o MPB, com o jazz? Então, e já avisando, dia 4 de fevereiro, já tem o Festival de Verão, com, se eu não me engano, a jazz sinfônica. Então, e aí vem essa questão, a gente conquistou, e aí existe todo um trabalho da equipe da prefeitura, o governo do estado, para manter 4 festivais. Hoje a gente só tinha festival de inverno. Então, hoje a gente já tem festival praticamente para as 4 estações. Verão, inverno, primavera e outono, né, e que é o Fest Campus. Gosta de cavalgar. O Golden Retriever já é da família, né, o cachorro. Ana é uma mulher inteligente, daquelas que todos gostam de conversar. Então, isso aqui foi identificado. Quando a gente fala de associação com pet, por exemplo, não sei quem viu na Exame, Campos do Jordão foi considerada a cidade mais pet-friendly do Brasil.
Mérito disso são dos estabelecimentos que se especializaram em receber os pets. Mas a cidade também tem que avançar muito, porque uma cidade pet-friendly não é só aquela que tem estabelecimento que cuida bem dos cachorros. É uma cidade que pensa uma política pública para a questão do pet. E aqui é um conceito também, pessoal, hoje se fala muito em smart cities, né? Cidades inteligentes também não são cidades que têm só tecnologia. A tecnologia, ela é uma ferramenta. Uma smart city, uma cidade inteligente, é aquela que tem um ecossistema de instituições e de pessoas que pensa a cidade, pensa as pessoas de forma mais inteligente. Tá? Então, é um trabalho que o próprio Place está embutido nisso. Isso aqui são os números do turismo. Tá? Ficou 2 anos sem o Observatório de Turismo, e, se tudo der certo, até na próxima semana, a gente compilou tudo de 2022. Por quê? Por conta da pandemia, esses números ficaram completamente malucos, então não fazia muito sentido e a gente não conseguiu fechar. E agora a gente está conseguindo fechar, pelo menos em 2022, começamos novamente com o Observatório de Turismo, que tem umas novidades aqui. Então, por que a gente precisa de um place branding? Porque o place branding é uma ferramenta que é uma maneira diferente de se gerir a cidade pensando no seu DNA, numa cidade, né? Um outro termo muito utilizado hoje, que são as cidades para se viver, né? Cidades onde ela é boa para a população, porque Campos é uma cidade extremamente complexa, 4.900.000 turistas, 1,7 bilhões do PIB do turismo estimado, 17 milhões de arrecadação de ISS, 260 restaurantes, 250 meios de hospedagem. Esse número já subiu, tá? Esses números são de 2021. 1,5 milhões de busca mês no Google, recebe o principal festival de inverno da América Latina, agora com mais 3 festivais, 500 mil check-ins em mídias sociais, um dos melhores destinos do Brasil, melhor infraestrutura de eventos para cidades de pequeno porte. E aqui tem um outro desafio. A gente tem isso aqui foi por conta do centro de eventos do Dória. Tá? Então, a gente tem um caminho grande para desenvolver outras questões em eventos aqui. O melhor centro de eventos de pequeno porte, que ganhou o Jacaré de Ouro, 5º destino turístico no mundo com melhor desempenho de recuperação da hotelaria no contexto da pandemia. Não sei quem chegou a ver essa notícia aqui. Com a pandemia, as pessoas queriam o quê? Aquilo que estava no DNA da cidade. Bem-estar, natureza, requinte. E aí a gente viu a demanda explodir. Esse ano, provavelmente, a gente fecha melhor do que esse número de 4.900.000 turistas. E, às vezes, as pessoas falam assim, pô, mas eu não estou vendo, dá a impressão que o movimento caiu. A gente tem que olhar a cidade de forma 360 e ver que novas rotas se desenvolveram, hotéis fora do eixo central estão se desenvolvendo, ou já se desenvolveram, restaurantes fora do eixo central se desenvolveram. A região ela tem se desenvolvido como um todo. Tá? A segunda residência, aqui é um outro dado muito legal. Na pesquisa, como a gente entrevistou ali moradores de segunda residência, o que mostrou? Que aqui em Campos do Jordão ele tem estimado 14 mil casas de segunda residência. É casa pra caramba. Então, a gente tem até algumas estratégias para ajudar a trabalhar esse público. Então, 2 informações me chamaram a atenção, né, nesse trabalho. Primeira, 22% da amostra entrevistada informou que, a partir daquele momento de pandemia, que ele estava morando em Campos do Jordão, ele não ia mais embora, ele ia ficar aqui em Campos. Então, a gente aumentou o número de moradores que eram de segunda residência, passou a ser primeira residência, e a casa dele em São Paulo passou a ser segunda residência. E aí a gente fala, mas será que cidade é de verdade? É verdade, porque o número de vacinação que a gente identificou no posto lá, a gente até recebeu um questionamento, o que está acontecendo? Então, por exemplo, no Covid, falou, olha, a gente está tendo mais pessoas querendo vacina do que a gente tem vacina, porque a gente estimou uma coisa e tinha mais gente na cidade. Até estranho aquele número, né? Quem viu o último censo estimado, falou que a cidade tinha diminuído o número de habitantes. Eu sou cético, tá? Quanto àquilo. Então,
não dá para entender. Eu vi que muita gente não foi recenseada, mas também tem um jeito agora que você faz online, que você preenche lá, que você pode solicitar o recenseamento. Porque o que acontece? O censo ele vai no que está regular. Então, tem muita casa que não está identificada como sendo necessário recensear, que ele não vai nessa residência. Então, isso pode ter interferido nesse número. Eu não digo que está errado, mas talvez a metodologia não tenha sido capaz de pegar o contexto atual da cidade. Então, aqui tem um sistema que chama Golden Circle, e aí ele fala do branding e como é que ele se encaixa nessa questão de inteligência das cidades. Então, o porquê? Porque ele é um place, e o branding está no porquê da cidade existir, no porquê de realizarmos um serviço melhor para a comunidade, então ele parte sempre de dentro para fora. Smart City dentro do plano diretor de políticas públicas, que é o como. Como que a gente vai transformar, fazer a cidade, incorporar aquele DNA, incorporar as estratégias de comunicação. E aí a gente vai trabalhar o como. E o que são infraestrutura, tecnologia, segurança, dados e georreferenciamento, place branding. Então tem uma série de ferramentas que a gente vai utilizar para mudar esse contexto, que as pessoas entendam melhor a cidade de Campos do Jordão e usufruam de forma mais inteligente da cidade. Aqui. Então, ok. Isso aqui é como a gente trabalha o ecossistema da cidade, tá? Por exemplo, o ecossistema. Como é que a Google trabalha? Como é que a gente quer trazer mais turista para cá, trabalhar melhor a cidade, trabalhar melhor a comunicação? O Google, por exemplo, ele usa uma estratégia. O Google, a Microsoft, a Apple, enfim, e por aí vai, ele cria um ecossistema de facilitação para essas pessoas. Você começa a comprar vários dispositivos. Então, eu vou para Campos porque é a gastronomia, mas porque eu tenho bem-estar, tem a questão do bem-estar, mas também tem aventura, então tem coisa para criança. Então, a pessoa, eu vou usar uma palavra que não fica tão bacana, mas ela, entre aspas, fica refém daquele ecossistema, mas num sentido positivo, onde aquele ecossistema ele é benéfico para a pessoa. Ele traz, a pessoa, por que ela vem para Campos do Jordão? Quais são as motivações? Porque ela quer descansar. Você tem a viagem hoje que é de aprendizado. Então, hoje, em Campos, nós temos 2 ou 3 bike parks, acho que um não está mais funcionando, que a pessoa vem para Campos para ter experiências de bike, para ela aprender pilotagem de bike. Então, ela está aprendendo uma coisa nova. Você pode ter ali oficinas de gastronomia, enfim, uma série de coisas que a pessoa vai viajar porque ela quer aprender uma coisa nova. Um guia que vai levar ela para uma trilha ou para uma experiência de história dentro do museu, dentro do palácio, dentro da natureza. Então, a estratégia é criar um sistema que, quando a pessoa ela entra em contato com esse sistema, ela vai ter uma série de benefícios. E como é que a gente vai... A Apple tem o mesmo sistema, a Amazon. Isso não estamos criando, a gente só identificou. As empresas usam essa estratégia para criar condições e facilitações para a pessoa falar, putz, isso é muito legal, isso facilita a minha vida. E aqui a mesma coisa. Então, como que a gente faz isso em Campos? Então, tem aqui, infraestrutura, questão de atividades, melhorar transporte público, criar lazer, criar cultura, utilizar os recursos que a gente tem, a nossa história, ter uma cidade que ela fique bem, não é só na foto, só um outro ponto instagramável, mas que ela seja bonita como um todo, que o jordanense, que a pessoa, que nós que moramos aqui, ou as pessoas de fora, sintam orgulho ou em morar aqui ou em vir para Campos. Tá? E aqui também tem um calendáriozinho, o quê? Uma das vertentes e um dos objetivos do Place Branding é ele neutralizar alguns arquétipos negativos. Então, eu vou dar exemplo de de alguns que a gente identificou. Arquétipo negativo, você mapeia as redes sociais, TripAdvisor, Instagram, etc. e tal,
E a gente identificou que muitas pessoas falam que Campos do Jordão não tem o que fazer. Então a gente pensou, será que a gente não tem o que fazer mesmo? Ou será que a gente não comunica o que a gente tem, que nós temos aqui, uma diversidade de coisas para fazer de forma adequada, que a pessoa localize e fala, putz, Campos realmente tem bastante coisa, tem para mim, tem para a família, tem para todo mundo. Um pouquinho, talvez dos dois. Então, a gente está criando agora de forma estruturada um calendário de eventos. Então, a nossa estratégia é manter os eventos já existentes, ampliar a quantidade de eventos proprietários, que são eventos da cidade. Sei lá, por exemplo, Festa do Pinhão é um proprietário. Letap a gente quer manter, não é um evento proprietário, mas é um evento que traz recursos para a cidade. E ampliar os eventos já existentes. Então, por exemplo, é criar semanas temáticas. Na semana vai ter agora o Giro de Itália. Então, a gente está estudando e está fazendo esforço, durante o Giro de Itália, é um evento italiano, a gente tem a Semana Gastronômica Italiana em Campos. Então, a gente vai ampliar. Então, é uma estratégia que a gente chama de pipeline, que é pegar a onda. A gente pega um evento que traz uma puta visibilidade, e aí a gente amplia aquele período pegando carona, né, naquela onda ali, e assim a gente vai fomentando os eventos proprietários da cidade. Aí o que tem de novo, isso aqui é só uma questão que a gente precisa explorar. Olha que legal, quando foi feito isso aqui, eu até não troquei aqui a foto do parque, né? Hoje o Parque do Capivari é uma realidade aqui. E a gente explorar isso, entender que Campos está num contexto regional também. Então, além de parques aqui, uma infraestrutura de hotel, uma infraestrutura gastronômica, a gente tem os produtores que estão na região, produtor de azeite, produtor de lúpulo, alcachofra, vinho e por aí afora. A nova estrutura que está saindo, já alinhada ao branding, isso ele não pegou essa pesquisa, mas ele já entendeu que isso aqui é o Hotel Quebra-Nós, aqui na frente. Então, ele já nasceu imbuído aí de uma questão do branding. Tem a questão de natureza, requinte, bem-estar, tudo embutido nisso, e a gente está vendo esses estabelecimentos, que eles já nasceram mais alinhados a esse DNA, eles estão mais sustentáveis, tá? No sentido econômico e nos outros também. E aí, o que nós estamos usando? Aqui tem um pouquinho, e vocês já podem começar a nos ajudar, que é a linguagem verbal. A gente trocou, Campos do Jordão, a gente falava ali atrás, agora a gente está usando a palavra estilo, tá? E ela sempre associada. A gente nunca vai poder falar assim, olha, Campos do Jordão é uma cidade de estilo, porque quem tem estilo não fala que tem estilo. Então, a linguagem verbal, ela é algo muito discreta, muito intrínseca, que a gente usa na forma de escrever, nas hashtags, nas mídias sociais. Tá? Então, por exemplo, o estilo bem-estar. Quando você olha para aquele hotel, é a primeira coisa que vem na cabeça. Você chega lá, você sente essa questão do bem-estar. Cultura. Os eventos, a parte natalina, que é criar um segundo evento em Campos do Jordão, já tem ampliado muito, com muita ajuda e muito esforço da prefeitura, do investimento da prefeitura, principalmente com a parceria com a Fundação Lia Mareguiar, mas todas as entidades, os empresários agora estão entendendo que eles também precisam realizar. Então, antigamente a gente não tinha, agora a Associação Comercial está fazendo um evento, a União dos Empresários está fazendo um outro evento, e por aí vai, não vou lembrar de todas de cabeça. Você sabe quem que é essa pessoa que está aqui? Esse Lama, não? Então, Campos, às vezes, tem umas coisas que a gente não acredita. É o Lama Michel. O Lama Michel, ele é filho, é parente da dona Eliana, que era proprietária do Hotel Toriba. Então, sempre ele está aqui em Campos do Jordão, e aí a gente tem um templo budista, que fica ali no sentido dos Melos. Então, a gente também tem muita meditação em Campos. Isso é um segmento que está explodindo, né, tem a questão do ciclismo que a gente vê na estrada, mas Campos ele é muito mais propícia a uma cidade, né, a questão de mountain bike, que ele está mais ligado ali às trilhas. E olha que dado interessante, nós fizemos o Fórum de Turismo, nunca lembro se é o quarto ou quinto Fórum de Turismo, eu esqueço, é o quarto, agora vai ser o quinto. E em parceria com o Senac, com as instituições, e a gente chamou a Renata Falzoni, que é uma cicloativista. Ela é muito legal. E ela conhece, ela vive e respira bicicleta.
E ela é uma estudiosa, a gente trouxe também o pessoal do Observatório do Ciclismo do Rio de Janeiro, e na Europa, o mercado de cicloturismo, de bike, de esportes voltado a bike e tal, ele já superou o mercado de cruzeiros marítimos. Então, mundialmente, é uma coisa que tá mudando. Um colega estava na Itália esses dias, ficou uns 3 meses na Itália lá para resolver um problema com a família dele, da família. E aí ele falou, André, mandou uma mensagem, eu estou abismado, porque, como as pessoas estão andando mais de bike. E na Europa ele falou, é incrível como agora o número de bicicletas elétricas está superando o número de bicicletas convencionais. Então, a bicicleta elétrica, ela vem para tirar esse negócio ele vem para democratizar, embora seja muito cara mundialmente ainda a questão da bicicleta elétrica, mas espero que um dia isso seja facilitado. Mas em Campos a gente vê uma quantidade gigante de pessoas, a partir dos 45, 50, começando a usar a bike elétrica, ou porque às vezes o filho pedala, e aí ele quer acompanhar o filho, ou porque os amigos pedalam, ele quer acompanhar, ou porque ele gosta, ou porque ele quer só se deslocar, enfim. É um mercado que não é um segmento que não tem volta. E Campos, que legal que está muito alinhado a esse segmento, né, que é o estilo aventura. Estilo gastronomia, não preciso nem falar, e hoje linkado aí com muita questão regional, um grande sucesso de gastronomia na cidade. Não é mentira, todo mundo sabe, por exemplo, Dona Chica, que pegou elementos ali da Mantiqueira e fez uma cozinha sensacional, reconhecida no Brasil inteiro. Casamento, já foi mais forte em Campos, mas ainda é forte o número de casamentos. Tá? Então, eu queria deixar uma mensagem aqui. O futuro não existe e será construído com a atitude e ações do presente. Então, essa é uma pequena explicação sobre o branding. Gente, esqueci de falar uma coisa importante. Branding, ele tem um motivo. Por que não é branding? Ele está no D, né? Quando a gente vê o inglês lá, não é só marca. Ele tem o ING, que isso é um verbo de ação. Branding é fazer, ele é um verbo de ação. Ele não acontece se a gente não fizer continuamente as ações propostas. E aí, só para mostrar, isso aqui a gente não está criando estratégias ainda, esses são os elementos extensivos, que são derivados do logo do brand, da parte de design. Então, é a parte de gastronomia, ali o de natureza, a gente usou o papagaio de peito roxo, um elemento que é super conhecido aqui, e por exemplo, está linkado com a questão de observação de pássaro, que é um novo tipo de turismo, o bonde, que é nosso ícone, mas também tem a ver ali com tour, a parte musical e a parte de ciclismo. E aí depois, futuramente, vão ser criados outros representando cada segmento da cidade. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente abre para perguntas. Daí quem quiser fazer alguma pergunta para o André, eu levo o microfone até vocês. Não fiquem tímidos. Melissa, vamos lá. André, eu queria saber, acho que todo mundo aqui, né? A gente sente falta da festa do Pinhão. Não vai ter mais festa do Pinhão em Campos? Vai. Vai sim. A gente já colocou ela no calendário. Eu também sinto falta da festa do Pinhão. Então, a gente ficou 2 anos que não realizou por conta da pandemia. E um terceiro, porque a festa do Pinhão está ligada à secretaria, onde ela dá o apoio, e seja de pessoal, e tem apoio ali financeiro do Fundo Municipal de Turismo, que é gerido pelo CONTUR, Conselho de Turismo, mas a gente não teve uma instituição ali que abraçasse a causa, mas agora, independente de ter ou não ter, a festa vai acontecer. Tá? A gente ainda está estudando um modelo, pensando no branding, mas pensando no branding, mas entendendo que ela é uma festa tradicional jordanense, a gente quer fazer um modelo muito melhor para o jordanense e para o turista. Tá? A gente já está até em primeiras conversas aí com o Senac para ele ajudar a gente em umas coisas também. Espera aí, a gente tem mais uma pergunta aqui do Jaime. Oi, André, boa noite. Perguntar para você, em relação ao passeio de bondinho descer na serra, tem alguma possibilidade, alguma chance de estar voltando? Eu não tenho todas as informações. Então, eu sei de 2 questões que estão sendo trabalhadas, mas elas não são definitivas ainda na questão de ação.
A estrada de ferro tem uma grande dificuldade, como todo poder público, de manter todo esse trajeto de serra, porque você tem pontos ali que são inacessíveis. A gente tem a questão de vandalismo, a gente tem a questão de roubos de fio, a gente tem uma questão da própria malha e do custo da estrada de ferro. Já fizeram algumas intervenções, colocaram sirene, inclusive para impedir isso, então está se estudando uma forma de voltar de forma administrativa, de administração pública, mas existe um estudo também para uma PPP, para uma participação pública-privada, para que se faça a concessão da estrada pública. E como houve mudança de governo, eu não sei em que status isso parou, tá? Mas existem esses dois segmentos e é uma vontade de todo mundo e eu acho que isso tem que voltar sem dúvida nenhuma. Mas é muito difícil. E lembrando que nossa estrada de ferro também ela tem uma característica única, por causa da questão das bitolas. Então, a bitola da estrada de ferro nossa ela é mais estreita, o que dificulta, às vezes, trazer os vagões, tem que adaptar. Então, é uma operação complexa. Talvez, na mão da iniciativa privada, isso aconteça de forma mais rápida e tenha manutenção mais efetiva. Certo. A gente tem uma pergunta aqui do Augusto, mas o pessoal de nutrição, de RH, também fique à vontade, tá? Para perguntar, eu levo aí até vocês. Vou levar para o Augusto e já trago aqui. Em relação... Está para privatizar a estrada de ferro? Então, existe estudos, tá? Foi feito já foi feito, se eu não me engano, um MIP, que é uma manifestação de interesse privado. Isso foi feito um estudo e muitas vezes esses estudos eles demoram muito tempo. Por quê? Às vezes você cria um estudo onde diz que a privatização ela vai custar, sei lá, 100 milhões. E às vezes isso não é viável para o investidor privado. Então, esses estudos eles vão e voltam até ter um estudo que está mais dentro da realidade. Existe a intenção de fazer uma participação pública-privada. Não necessariamente precisa ser privatização, pode ser uma administração terceirizada. Então, tem vários modelos, né, dentro de uma PPP, participação público-privada. Ah, sim. Então, referente também ao pátio, onde recebe os ônibus, sabe dizer se lá vai ter melhorias para essa temporada ou não? O pátio no portal? O pátio do rodeio lá, na Vila Bertino lá. No portal, do lado do portal. Tem um projeto, eu consigo abrir ele aqui para você depois, se a gente tiver tempo, mas existe já um projeto executivo disso. Ali foi utilizado para a questão do recap, então existe um projeto onde ele tem 2 pavimentos e tal, mas ele continua usando estrutura do portal. O que existe é uma melhoria de piso, de acesso, de urbanismo, né, de iluminação, não de construção, porque ali a gente tem uma condição única, que ele não é só público. A gente tem uma parte que é pública, uma parte que é privada, uma parte que é rua. Então isso e aí a gente tem um grande problema. No passado houve ali uma tentativa de fazer algo e foi uma tentativa mal feita que criou uma condição que a gente não consegue muitas vezes colocar recurso público lá, porque começou a fazer uma obra e ela não foi feita da forma que deveria. André, boa noite. Aqui no fundo. 2 perguntas que eu tenho para fazer. A primeira é sobre a infraestrutura da cidade nas vias para os turismos, né, para os turistas vindo na cidade, que hoje a gente sabe que é bem precária as vias públicas. Existe um recurso destinado a isso para auxiliar nesse projeto? E a segunda pergunta é referente aos eventos que acontecem, que necessitou do Letap. Existe um outro evento que ocorre na cidade, que é o Rock Mountain, porém esse é pouco explorado em parceria com a prefeitura. Existe um incentivo também para alavancar esses tipos de eventos? Vamos lá. Primeiro a questão das vias. Campos, eu sempre brinco o seguinte: quando você faz alguma coisa bem feita, ela não é exponencial. Você fez uma coisa bem feita. Quando você faz uma coisa mal feita, ela é exponencial, sei lá por quanto. Então, Campos ele tem um déficit de asfalto de 20 anos. Tá? Ficou quase que 20 anos sem fazer asfalto. Nos últimos anos, a gente vem fazendo asfalto, só que não na velocidade que daria. A gente tem um recurso, o principal recurso, a gente tem uma série de outros, mas o principal é através do DAD, que é o Fundo de Fomento, de Apoio às Instâncias Turísticas, que vem do governo do Estado de São Paulo. Quando ele vem na sua totalidade, ele vem 4 milhões e meio aproximadamente.
A gente teve muitos anos que esse recurso do DAD ele foi contingenciado. Recebemos 2 milhões e quase que a metade em alguns anos. Teve uma troca de governo que praticamente cortaram, mas depois ele veio, contingenciaram, melhor dizendo, e então tem esse recurso e esses 4 milhões e meio praticamente é utilizado em melhoria de infraestrutura. Foi o recurso que foi feito através do Fundo de Fomento ao Turismo do Governo do Estado, que é repassado para as instâncias, todo esse calçamento, iluminação desse calçamento, que compreende de Capivari até o portal, está sendo, não sei quem teve a oportunidade de olhar ali, mas no comecinho já estão refazendo toda a ciclovia, então é uma nova ciclovia com piso pigmentado. Então, assim, são muitas demandas, as demandas são infinitas e o recurso finito. Enquanto turismo, que eu posso de competência da Secretaria de Turismo é ampliar a questão do turismo, aumentar o tempo de permanência para que a cidade arrecade mais e a gente possa investir mais. O que é que falta? Eu preciso, se eu quiser fazer mais do que está sendo feito, eu preciso ter mais dinheiro na cidade. Então, eu vou dar em número de comparação. Campos do Jordão tem uma receita de 200... Eu estou em números redondos, assim, não são exatos, tá? Precisaria consultar lá a planilha. 220 milhões é a receita do município, enquanto o Gramado é 450 milhões. Então, Gramado tem uma receita de né, o dobro de Campos do Jordão. Ou seja, é mais fácil fazer asfalto, é mais fácil fazer... isso não é uma desculpa. Isso é o quê? É um incentivo para a gente falar o seguinte, eu preciso ampliar meu turismo, eu preciso gerar mais receita, eu preciso gerar mais emprego, e é isso que a Secretaria de Turismo está fazendo. Então, lembrando que a Secretaria de Turismo é Turismo e Desenvolvimento Econômico. Tá? Buscando mais investidores que queiram vir para Campos do Jordão, e quando a gente tem uma cidade melhor, que está fazendo marketing melhor, está se comunicando melhor, existe mais interesse em que empresas venham para Campos. Boa noite. Eu sou aluna do Recursos Humanos. O senhor disse que lá no Sul, o pessoal do RH fez campanhas para reter talentos, para animar os jovens a ficar no local. O senhor acha que aqui em Campos isso daria certo, que seria uma iniciativa das empresas para reter os talentos e incentivar mais eles, motivar mais o pessoal a ficar aqui na cidade, oferecer mais oportunidade para eles? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, um apontamento. Essa iniciativa em Gramado ela é totalmente privada, ela não deriva do poder público. É um rapaz que criou um evento lá, estou tentando lembrar desse começo do nome, mas eu não lembro, depois eu tento achar. E ele entendeu, falou, olha, eu amo essa cidade, os pais, a mãe dele é uma grande fomentadora de evento lá, só que ela faz evento de turismo e ele começou a fazer evento de tecnologia. Então, é possível, mas é uma coisa que às vezes está muito mais linkado à iniciativa privada. Mas existe um trabalho que precisa ser feito no seguinte, quando a gente pensa em turismo, primeiro são mais de 50 segmentos impactados, né, pelo turismo. A cadeia geradora de receita, de impacto, ali é mais de 52 segmentos. Então, quando a pessoa vai trabalhar no turismo, não necessariamente ela vai trabalhar no front. Tem algumas pessoas que vão para o front, pessoas que estão no começo de carreira, que vão ser recepcionistas, camareira, enfim, manobristas e por aí vai. Depois vão querer que se carreira, né? Gerente de alimentos e bebidas, gerente de hospitalidade, gerente geral e por aí vai. E tem aquelas pessoas que elas não estão vendo a oportunidade que está crescendo no paralelo. Por exemplo, tecnologia. Eu tenho visto exponencialmente um monte de ferramentas tecnológicas que estão nascendo para turismo. Então, se essas pessoas que, por exemplo, estão aqui hoje, sei lá, faz Instituto Federal, né, análise de sistemas, entenderem que ela tem um segmento que ela pode se especializar, ela pode se dar muito bem. Porque existem outros que estão extremamente competitivos, mas no turismo eu ainda vejo muito chão ainda para rodar. Né? Aí tem, então, em todos os segmentos, o turismo ele movimenta uma cadeia gigante. Então, tudo bem, às vezes ele não quer ficar em Campos, mas ele quer trabalhar com turismo, tem uma série de oportunidades dentro de cruzeiro marítimo. Às vezes ele vai trabalhar naquilo, depois ele volta. Então, tem uma série de oportunidades a serem trabalhadas. Aí tem o pessoal de nutrição. Né? Hoje, eu sei que muitos empreendimentos, por exemplo, já estão contratando, não faziam isso e hoje estão fazendo para quê? Para desenvolver os cardápios. A gente tem toda uma vertente hoje vegana, vegetariana,
de tudo que é tipo, e a gente, às vezes, os estabelecimentos não estão preparados. Se a gente mapear esses 260 hotéis, 250 hotéis que tem aqui, quais, por exemplo, tem ali no cardápio, às vezes, ou consegue fazer alguma coisa que esteja alinhado com isso. Às vezes, tem o produto para intolerantes a alguma coisa, a lactose ou a glúten. Glúten é pior ainda, né? Porque dependendo, se você não fizer em estações, às vezes, diferentes, a contaminação se dá ali, às vezes, se a pessoa é altamente intolerante, ela vai ser contaminada, vai ter um problema. Então, o turismo ele te traz uma gama gigante e que as pessoas não veem. Talvez é um trabalho de conscientização para que os jovens também entendam isso, que não necessariamente é no fim, mas ele pode trabalhar no meio que vai produzir alguma coisa para a cadeia de turismo. André, eu tenho uma pergunta. Quais são as próximas etapas do Place Branding e como que o guia de turismo pode ajudar a fortalecer essa ferramenta, como ele pode participar no dia a dia do guia usando o Place Branding? Primeiro, a gente está disseminando, a próxima etapa agora é disseminar informação, trabalhar muito forte a parte de comunicação e de incutir essa questão do desenvolvimento de novos negócios a partir do Place Branding. Então, vou dar um exemplo. A gente tem ali funcionando na Secretaria de Turismo o pessoal do Sebrae. Então, o pessoal do Sebrae é procurado para quê? Quero abrir uma empresa, quero melhorar a minha empresa. Então, qual é a ideia? É fazer essa ponte. Olha, você colocar essa informação, criar pequenos workshops, vídeos, etc., baseado no Place Branding, e aí a pessoa vai entender, olha, o negócio que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo, ou o meu negócio, eu posso modelar ele para ele estar mais próximo da estratégia de brand, daquele posicionamento, daquele DNA? Tá? Então, é nessa questão de informação. E fora isso, a gente começou a parte de comunicação. Então, tem a linguagem verbal que a gente está usando em toda a comunicação institucional, na comunicação promocional. Não sei se todo mundo viu, mas eu queria passar aquele vídeo para o pessoal. Esse é um vídeo que a gente refez ele 5 vezes. A gente nem tinha direito a tantas mudanças assim, mas por quê? Porque a gente fez um vídeo e falou, esse vídeo não está orientado pelo Place Branding. Então, a gente queria um vídeo que ele refletisse o que a gente tem no Place Branding. A gente vai fazer uma postagem. A gente vai usar o quê? A linguagem verbal. A gente precisa inserir nessa linguagem verbal que Campos é a cidade mais alta do Brasil, que a gente é uma cidade que tem X e X e X os estilos ali, de forma sutil. Criar o próprio trabalho de pesquisa do branding, ele nos dá ali uma série de insights. Por exemplo, ele fala da questão dos eventos. Ele diz lá, fala, olha, Campos precisa ampliar o número de eventos. Precisa criar uma semana de design, uma semana de arte moderna, uma semana da literatura. Ele dá vários insights. Então, o que nós estamos fazendo? Criando novos eventos, ampliando os eventos da cidade, criando eventos proprietários. Então, está tudo na estratégia. O que é complementar a esse trabalho e que não está aqui, porque senão aí a gente ficaria aqui bastante tempo falando. No final do ano passado, nós fizemos um hackathon. Hackathon são maratonas. Nós fizemos uma que não é de tecnologia, mas foi de planejamento. E foi criado a partir de então, o primeiro, eu acho que é o primeiro. Eu pesquisei muito e não localizei. O primeiro plano estratégico da Secretaria de Turismo, que tem uma série de ações para implementação que compreendem de ações que são orientadas pelo Place Branding. Tá? E o primeiro passo depois é pesquisar. Tem muita informação ali que se eu tivesse um negócio, seja ele qual for, se eu fosse guia e tudo, eu me orientaria por lá. Se eu fosse guia, por exemplo, eu me orientaria, falar, eu estou fazendo guiamento, eu guio, sei lá, vou dar um chute, tá? 20 ônibus por mês. Putz, será que eu fizer esse guiamento para um público especializado, direcionado à natureza, bem-estar, aquilo? Talvez eu trabalhasse menos, mas tivesse mais resultado. E ele trouxesse também mais resultado para a cidade. Então, é um trabalho de leitura, né? Eu acredito muito que esse trabalho, assim, aquela pessoa que fizer uma boa leitura estratégica desse material que está disponível, ele tem mais condições de criar um negócio, ou melhorar o seu negócio, ou, né, enfim, dentro de uma estratégia mais assertiva. Conforme eu falei, os estabelecimentos que estão mais voltados a essas questões do Place Branding, ao que tudo está mostrando, estão tendo resultados melhores. Boa noite, André. Como você explicou
como você explicou no Place Branding, a Campos do Jordão está muito ligado nesse estilo de natureza. E como a gente é uma região privilegiada em recursos naturais e que a gente pode fazer essa exploração consciente, a Secretaria tem alguma algum projeto ou algum evento ligado ao ecoturismo ou ao esporte de aventura, além do mountain bike? Não. Vou ser muito direto. Bom, voltando, eu acho que sim, tem que seguir essa questão da natureza. Eu acho que ela vai ser fundamental, não só propriamente nos esportes, nas atividades, mas muito relacionados ao modelo de negócio. Tá? Às vezes ele não tem condições, não necessariamente vai ser um guia voltado a ecoturismo, passeio de 4x4, trekking, mountain bike, mas um negócio voltado a isso. Por exemplo, os bike parks aqui em Campos, eles foram uma novidade no Brasil. Talvez, eu não tenho certeza, mas o Zoom foi um dos precursores de bike parks no Brasil. Quando eu penso no Zoom, será que tem algum trabalho, algum negócio que eu posso criar que ele está atrelado ao Zoom? Sei lá, agora abriu aqui a Casa Specialized, que é uma casa de experiências de ciclismo. Pô, ela tá ligado, quem vai lá não vai querer ir só lá, vai querer fazer aquilo. A gente não tem ainda uma política pública voltado a atividades de natureza. Precisa ser criado, precisa ser pensado. Vou dar um exemplo. Brotas e outras, eles criaram políticas públicas para isso. Eu não acredito, só que esses locais eles são diferentes. Quando você fala em Brotas, você já logo vem turismo de aventura. Eu acredito que Campos vai crescer muito no turismo de aventura, só que Brotas é a cidade do turismo de aventura. Mas a gente vai ter isso incorporado de certa forma em Campos, porque Campos é uma cidade muito mais plural. E aí e isso torna até a cidade mais complexa. Então você tem uma cidade convivendo com turismo gastronômico, com turismo, turismo de natureza, com o cara que faz passeio a cavalo, com o cara que faz passeio de quadriciclo, com o cara que faz mountain bike, com o ciclismo de estrada, com música clássica. Caramba, é uma cidade muito diferente das outras. As outras, normalmente, elas se especializam em alguma coisa. É diferente. Então, eu acho que a gente precisa crescer nesse segmento, precisa criar uma política pública, regras claras, para que seja um turismo também consciente. Então, hoje, a gente vê indícios de que muitas atividades, muitas não, mas algumas atividades nesse segmento em Campos precisam ser mais sustentáveis. Bom, tem mais uma pergunta lá, vou levar o microfone. Ele está procurando o vídeo para poder mostrar. Eu tenho ele no meu desktop ali, ou se tiver um pendrive, eu pego ali. Estou chegando. Boa noite, André, Thelma, tudo bem? Mais uma pessoa que eu conheço aqui. Quanto tempo? Estudei com você, né? Estudamos juntos. Deixa eu te perguntar, em relação ao esporte, que vem pensado aí nesse programa que vocês estão fazendo, qual é a relação que a Secretaria de Turismo e a cidade tem feito, pensado em função daquele empreendimento lá de alto rendimento que tinha sido construído lá no Zé Macaco? Tem a intenção de estar utilizando isso para poder estar agregando a essa intenção de melhoria nessa função desses vários esportes, no caso seria de alto rendimento, né? Tem algum posicionamento, alguma coisa em vista em relação a isso? Não, eu vou te responder, mas antes eu esqueci uma pergunta do meu colega ali, que é um companheiro de barba e de aeroporto, sobre o Rock Mountain. Esqueci. O Rock Mountain, hoje, ele está no espaço ali, a gente precisaria talvez reestudar, porque ele precisa ser ampliado, mas existe sim uma estratégia agora para que a cidade ela se conecte mais a esses eventos e possa criar e aproveitar até mais a capacidade de comunicação que esses eventos trazem para a cidade. Bom, sobre o centro de alto rendimento, ele não está muito ligado à Secretaria de Turismo, mas eu sei que já tem um projeto, pelo que eu entendi agora, já saiu, tinha 2 projetos, uma intenção era fazer o Pump Track, que foi realizado lá na CM, e agora fazer a evolução do Pump Track, que é uma pista de BMX lá, que é uma reivindicação antiga, e a ideia é que a pessoa possa começar os primeiros passos do Pump Track, ela é aprendizada ali, e depois seguir para tudo que é de alta rendimento. Então, o primeiro projeto lá é essa questão do BMX, já tem
projeto e o paciente que deve sair. Olá, meu nome é Jennifer, eu sou surda, eu moro aqui em Campos do Jordão. E eu cresci no Jordão, mas eu percebo que não tem acessibilidade na área do turismo, porque o surdo não tem profissional, não tem nada focado para o surdo. Tem muitos surdos que vêm de São Paulo para cá para poder visitar, esfretam o ônibus e vêm aqui para poder passear e não tem nada de acessibilidade, não intérprete, nada aqui para esse público. E eu tenho interesse, assim, divulgar e melhorar isso. Meu sonho, na verdade, é representar, por exemplo, no futuro, não sei, né, a trabalhar com a área do turismo, a acessibilidade. Né? Inclusive, o meu próximo curso aqui vai ser técnico em turismo. Concordo 100%. Uma das razões, talvez, do tem que ser pensado no turismo, talvez não, tem que ser pensado no turismo, é a questão da acessibilidade. Não só a questão para pessoas com deficiência auditiva, visual, mas em todas as questões, acessibilidade para cadeira de rodas, de banheiros, dos estabelecimentos. Isso tem que ser trabalhado, não foi pensado, é algo que está ali no radar e incomoda, mas já existe ali orientação do Ministério do Turismo e que nos próximos anos as cidades elas vão ter que se adequar em diversas questões. Você tem alguns estabelecimentos já nascendo que são mais acessíveis, por exemplo, o Parque do Capivari. Tá? Mas, sim, sem dúvida nenhuma, os outros precisam ser trabalhados e orientados nessa questão, inclusive a própria secretaria. Então, fazendo o mesmo, a gente tem que entender que é necessário e a gente tem que agilizar isso. Obrigado pela sua... Eu concordo, tá certo. E aqui, no Brasil inteiro, né? Às vezes eu acho que é uma falta de conhecimento de saber. E aqui em Campos falta criar algo assim para fomentar a importância dos intérpretes. Por exemplo, poderia fazer algo em que eu, sendo surda, para divulgar e ter um intérprete junto. Isso traz um público ainda maior para vir para cá. Então é difícil, é fácil. Eu tenho contato com outros surdos no Brasil e que em outras cidades é feito assim. Falando diante do que você colocou para a gente, até mesmo no sentido de criar incentivar cursos, por exemplo, dentro de guiamento, seja em natureza, seja em outras formas de turismo, e de incluir as pessoas com deficiência que possam trabalhar como monitoras e incentivar o turismo nesse segmento. Obrigado. Bom, já não vou contar, está no vídeo ali. Eu assisti o vídeo, é esse mesmo. Então, deixa eu só... pessoal, olha, às vezes a coisa parece simples, né? Mas eu fiquei chocado. Acho que o último vídeo institucional que nós tínhamos em Campos data de, sei lá, 15... ou, se eu não me engano, 20 anos atrás, que era, acho que, se não me engano, o nome da pessoa é Sérgio Sacks, que tocava as 4 estações ali de Vivaldi, de nome de música, enfim. E agora a gente está desenvolvendo uma série de materiais que refletem mais essa questão do brain. E aí, vou puxar de novo o gancho da Jenny. Como que a gente cria esses materiais também adaptados? Então, é um esforço, é um desafio que a gente tem que olhar para ele ali e começar a desenvolver. É um outro olhar. A cidade mais alta do Brasil convida você para celebrar junto seus melhores momentos. Clima
perfeita em uma viagem de tranquilidade e alegria contagiantes. Estilo incomparável em um destino de natureza, requinte e sabores. Cidade que acolhe com maestria seus moradores e visitantes. Aqui o bem-estar é natural. Registre e compartilhe esses momentos. E na memória, leve boas recordações dos dias que Campos do Jordão foi a sua casa. Viaje pelos encantos da cidade mais alta do Brasil. Esse é o material mais orientado à questão do brain, porque a gente antigamente ele era só mais voltado à questão de música clássica, então essa mostrando um pouquinho dessa questão plural que é a nossa cidade. Bom, em falta ainda um monte de coisas para serem trabalhadas, mas a gente está com um norte desenhado a partir desse projeto. Bom, queria agradecer ao André pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, de comentar mais dados sobre a nossa cidade. Só assim a gente vai conseguir mudar as coisas. Eu acho que é o papel da educação e do estudante, que é o que a gente deixou para vocês lá no bilhetinho de volta às aulas, né? Que a educação não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas que vão atrás da educação. Então, esse é mais um momento de a gente poder aprender, para a gente poder desenvolver cada vez mais nossa cidade, nosso destino, que vai estar na mão de obra, vai estar nas pessoas que atuam também, além do poder público, além da escola, enfim, as pessoas que estão lá, que são os atores principais, que vão ter esse poder de mudar as coisas, de tornar o destino cada vez melhor, e essa melhoria voltar para vocês com qualidade de vida, com oportunidade. E eu tenho muita fé no turismo com isso, assim, eu acho que ele transforma a vida e abre muitas portas para quem quiser. E a gente está num lugar privilegiado, sem dúvidas. Quem gosta de natureza, de ter qualidade de vida, Campos do Jordão não é só um destino para o turista, para quem mora aqui também, a gente tem muita sorte. Então, muito obrigada, André, por estar aqui hoje. Obrigado, e eu queria fazer um convite. Tá? Primeiro, vocês não dá tempo de responder todas as perguntas. A Mari tem ali meu contato, se alguém precisar, ela pode ficar à vontade, pode responder a Mari. Eu demoro mais um pouco, mas eu respondo. Às vezes demoro bastante. E a gente terminou agora de criar as mídias sociais. A gente também, na Campos, não tinha uma mídia institucional de promoção do turismo. A gente sempre teve boas pessoas, excelentes profissionais de mídia, mas particulares, canais pessoais, etc., de influências. E nós criamos agora, em parceria na Secretaria e junto com o Contur, Planejamento, as mídias sociais de promoção do turismo e de engajamento do turismo. Qual a diferença? Uma nós vamos utilizar para comunicar para o turista o que Campos do Jordão tem. E um pouco o trade. Na outra, é para trabalhar a questão do engajamento, porque a gente entende que nós temos ainda um ponto fraco na comunicação interna do destino e do engajamento das pessoas. Então, a de promoção do turismo no Facebook, Instagram, @Destino Campos do Jordão, e a de engajamento é @Time Turismo Campos. Tá? Então, quem puder, segue as mídias de Campos do Jordão de promoção e engajamento do turismo lá e ajuda a gente a divulgar as boas ideias, as boas ações de Campos do Jordão e também a sugerir aí dentro dos canais não oficiais que pode passar para vocês, tá bom? Obrigado e valeu pelo interesse, parabéns aí pelo curso, pelos estudos e só tenho que incentivar aí, a gente precisa de muita gente talentosa e com garra aí no movimento do turismo. Obrigado.